Olá família, tudo bem com vocês? Todos que assistiram o primeiro vídeo, o segundo vídeo dessa série que eu estou fazendo, que o fim chegou e eu estou provando pela Bíblia, e no vídeo de agora, no vídeo de hoje você vai ver isso muito mais nítido. Eu quero convidar você que porventura não assistiu os outros vídeos, assistam, para que você compreenda com exatidão o que eu estou falando, tá bom? E eu já vou dizer para você uma coisa. Compartilhe esse vídeo, baixe esse vídeo para você ter ele no seu celular, porque é bem provável que esse vídeo não fique no ar, tá bom? Vamos dar sequência ao nosso estudo? Ontem nós acabamos verificando algumas coisas. Nós vimos já até o momento em Mateus 24, o momento em que cai o trono, o santuário terrestre, e como se levanta agora um novo poder que vai tentar controlar o mundo por meio da nação de Israel, por meio do poder político de Roma e por meio do cristianismo. Nós vimos também acerca dos sinais da volta de Cristo, como algumas coisas já vão apontando para isso, mas Jesus falou que tudo isso era o princípio das dores, o princípio das dores. E aí termina Jesus dizendo que nós seríamos perseguidos, seríamos atormentados, seríamos provados. E agora eu quero terminar a leitura acerca dessa profecia em Mateus 24, que diz bem assim, a partir do verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, está às portas. E em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras, jamais passarão. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, aprendei com essa parábola que Jesus fez referência. Aprendei, verifique todos os sinais, verifique tudo o que está acontecendo, verifique cada aspecto teológico, profético desse vídeo e dos outros que eu fiz, e aprendei que está próximo, que Jesus está às portas. Aqui é falado também acerca da volta de Cristo. Aqui falou de um sinal muito peculiar acerca do sol, da lua e das estrelas. E eu quero fazer um vídeo falando a respeito disso, mas antes eu quero chamar a atenção na primeira frase que nós lemos dessa leitura de agora, que diz assim: logo depois da aflição daqueles dias. Eu mencionei para você no vídeo anterior um pouquinho do tempo de angústia. Eu mencionei para você o que esse tempo tem como propósito, aonde o diabo, juntamente com todos os mecanismos que ele utilizará, fará com que todos aqueles que são chamados filhos de Deus, o povo de Deus, será perseguido, será torturado, será mortos, serão provados no fogo, na cadeia, enfim, diversas formas diferentes. E a Bíblia chama esse período de um período de grande aflição, um período de angústia, o qual nunca houve. Mas antes de nós pularmos para essa parte, onde vai falar desses sinais no céu, isso e aquilo, e olha que esses sinais eles vão ser a marca crucial de um momento, enfim, calma, eu vou tentar explicar devagar, de uma maneira didática, para que você entenda, e assim, são muitos detalhes.
muitos detalhes. São muitos livros que tratam a respeito desses sinais. Acerca desse momento dos sinais do Sol, das estrelas e da Lua, você vai encontrar isso no livro de Ezequiel. Ezequiel fala a respeito disso em 2 capítulos inteiros, narrando as circunstâncias desse momento. O livro de Joel fala a respeito disso. O livro de Apocalipse fala a respeito disso e mais essa referência de Jesus. Então, nós vamos estudar isso com muita calma. Mas vamos voltar agora para o tempo de angústia. Como será que vai se dar essa aparição? Lembra que eu falei de um rei que se levantaria e que ao se levantar esse rei, ele faria com que as pessoas fossem perseguidas, que ele se apresentaria como o salvador da pátria, diante de um mundo caótico, precisando de soluções sobrenaturais. Eis que aparece essa solução sobrenatural. Vamos fazer a leitura no livro do Apocalipse? Vamos lá para o capítulo 13. E eu já quero dizer para você que o meu intuito é que nós tenhamos aqui, esse já é o 3º vídeo, na verdade, para eu dizer apenas uma única verdade, mas você está percebendo que é necessário contextualizá-la, trazer versos e fundamentos bíblicos para que você tenha certeza absoluta de que isso é verdade. Então calma, eu vou fazer uma leitura. Esse capítulo que nós vamos ler e outros ainda que nós iremos ler, eles são enormes, dá para se trabalhar uma complexidade muito grande, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível, chamando a sua atenção justamente para o tempo do fim, no intuito de que você entenda a mensagem que eu quero passar para você, tá bom? Mas são versos e capítulos que cabem sim muito estudo, muito aprofundamento para você compreendê-lo na sua totalidade. Presta atenção, Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 1 diz assim: E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 nomes e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de urso, a boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Presta atenção. Aqui faz uma referência a Daniel. Lembra? No vídeo anterior nós até mencionamos quando Jesus faz uma referência a Daniel, a abominação desoladora, lembra? Lá ainda no livro de Daniel nós temos uma visão de 4 animais, o qual aqui nós temos a referência deles, que é o leopardo, que é o urso, que é o leão, e aí fala-se lá no livro de Daniel de uma besta, de um animal terrível e espantoso. Besta é uma referência ao animal selvagem, o qual você não consegue de fato definir quem ele é. Às vezes porque está de noite, às vezes porque ele está deformado. E aqui a Bíblia usa essa referência profética, um animal que é difícil identificar o que ele é, tá bom? Mas usou essa referência de outros impérios. Lá o anjo explica que cada animal da visão dizia respeito a um império que iria governar o mundo. Então nós temos o império da Babilônia, nós temos o império Medo-Persa, nós temos o império da Grécia e nós temos o império de Roma, tá? O de Roma, inclusive, ele reina no período, né, em que Jesus nasce. E você conhece a história e sabe que ele ainda reinou por um tempo. Só que quando cai o Império de Roma, fica a questão: qual é o grande poder do mundo? Quem detém esse grande poder do mundo? E aí aqui é dito que esse 4º animal, ele recebe poder e autoridade do próprio dragão. Lembra quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado e o próprio Satanás falou assim: olha, todos os reinos do mundo é meu e se me adorares eu lhe darei poder. Jesus não adorou. Só que agora é dito aqui que a este poder, né, que se levantou, é dado todo o poder e autoridade do próprio diabo, do próprio dragão, a antiga serpente, chamado Lúcifer, Satanás, ok? Isso é o que nós lemos até aqui. E aí continua dizendo assim, verso 3. Então eu vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta.
E eles adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Aqui é interessante porque é dito que aconteceu algo, essa besta, ela tomou uma ferida, ela quase morreu, mas ela não morreu, e as pessoas adoraram a besta. Só que aqui diz que não necessariamente adoraram a besta, mas adoraram o dragão, porque foi o dragão que deu poder. Então se você adora essa besta, na verdade você não está adorando ela, você está adorando o seu criador, e você estava adorando o dragão. E aqui diz que as pessoas no mundo estavam adorando o próprio Satanás, sem perceber. Continuando, verso 5. E a essa besta foi-lhe dado boca para proferir arrogâncias, blasfêmias, e foi dada também autoridade para continuar por 42 meses. Só um parênteses aqui, essa referência de 42 meses, você vai ver isso na Bíblia, em alguns contextos proféticos. Trata-se de um período de 1260 anos, que você vai ver na expressão de 42 meses, na expressão de 3 dias e meio, na expressão de 1260 dias, na expressão de tempo, tempos e metade de um tempo. Todas essas referências diz respeito ao mesmo período e à mesma circunstância profética. Acerca dessa profecia, que trata-se dos 1260 anos de autoridade que a besta exerce, ela está inserida numa profecia de Daniel, chamada 2300 tardes e manhãs, que é uma visão que Daniel tem e ela é explicada pelo anjo. Então é uma profecia que ela tem explicação, inclusive vinda do alto céu, e está na Bíblia. Mas eu não vou entrar nela nesse momento, tá bom? Vamos dar sequência. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação, e todos os que habitam na terra a adorarão. Esses, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que for morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, é necessário que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Nesse primeiro momento eu quero mostrar para você o seguinte. Eu já falei no vídeo anterior que a abominação desoladora, a qual Jesus mencionou, a qual a profecia de Daniel mencionou, tratava-se do levantar da Igreja Apostólica Romana, certo? Aqui ela está inserida como um grande poder que não consegue se identificar muito bem a forma com que ela age, porque não é de fato uma nação, embora a partir do século XIX se tornou, né, o Vaticano se tornou um país, um Estado, mas a maneira com que ele exerce o teu poder é muito obscura em relação a como outras nações exerciam poder. Então, em outras nações, você tinha o poder bélico, você tinha o poder político, você tinha um rei, você tinha um Estado, você tinha territórios. Só que quando a igreja começa a exercer poder, ela não exerce o poder da mesma forma. Por isso que a Bíblia chama ela de uma besta. É um animal, em referência aos outros, tem o seu grande poder, entretanto, de uma maneira diferente. E presta atenção numa coisa interessante. Aqui faz menção a algo muito curioso. Em um determinado momento fala assim: e adoraram a besta todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. A quem você adora é muito importante. A quem você serve é muito importante. Nesses versos que nós lemos, em um determinado momento é dito assim que as pessoas adoravam a igreja. E diretamente estava adorando a Satanás. Está percebendo? Agora aqui no final é dito que essas pessoas adoravam a igreja. E acabaram tendo os teus nomes não inscritos no livro da vida. Eu sei que existem corações com boas intenções. Eu sei que existem pessoas sinceras e tudo mais. Mas presta atenção, sinceridade nunca foi requisito de salvação. Coração bom nunca foi requisito de salvação. A Bíblia sempre demonstrou para nós
que nós temos acesso à salvação? Primeiro, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz, para a remissão dos meus e dos teus pecados. Quando Cristo nos concede essa oportunidade, agora nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos fazer tudo aquilo que Deus nos pede. Nós precisamos viver segundo a tua palavra, segundo o assim diz o Senhor. E nesse momento não dá agora para nós aceitarmos o sacrifício de Cristo e rejeitar as tuas palavras. Você está percebendo? E nesse momento aqui, narra-se também um outro detalhe. Só fechando isso que eu estava falando, e eu sei que existem pessoas sinceras, honestas e tudo mais, mas presta atenção. Deus está rasgando o véu da obscuridade e te mostrando o que de fato acontece. Eu sei que uma das dúvidas que você tem é, Diego, eu sou membro, eu sou fiel, eu frequento, eu participo, eu amo a Igreja Apostólica Romana. O que será de mim? Presta atenção. Eu não sei o que será de você. O que eu sei é que a Bíblia deixa explícito que profeticamente esta igreja ela exerce um papel que não provém de Deus. E que é necessário que você se retire dela, que você se afaste dela. Ou que pelo menos você busque em Deus as maneiras corretas e que Deus aprova de adorá-lo, para que você não seja participante das condenações que esta igreja há de receber. Mas antes de, talvez você seja católico e você fala assim, Diego, esse vídeo nesse momento se tornou extremamente ofensivo para mim. Calma, porque eu não vou falar só da igreja católica, porque a Bíblia não fala só dela. Mas nós vamos falar das outras. E você vai perceber que praticamente todo o sistema religioso existente hoje no mundo provém desse sistema que Satanás idealizou. Lá atrás ainda, há centenas de anos atrás. Então, antes de você tirar conclusões, antes de você se sentir ofendido, calma lá. Vamos continuar a leitura, tá bom? Presta atenção. E diz assim, que ela recebeu uma ferida mortal. Se você se recordar, em 1798, próximo de 1800 ali, houve uma revolução. Lembra da Revolução Francesa? A tolerância, a imposição da igreja se tornou algo insustentável. Houve perseguições e o general Berthier, liderado pelas forças de Napoleão Bonaparte, conseguiu aprisionar o então Papa Pio VI. E ele foi aprisionado e ele foi morto. Na verdade, ele morreu ainda cativo anos depois. Essa grande ferida foi justamente aquela ferida de morte que a Bíblia aqui falou. A igreja ela perdeu a sua autoridade máxima. Ele foi preso, igrejas foram destruídas, estava sem uma liderança, mas você sabe que essa igreja voltou. Anos depois, pelo menos algumas décadas depois ela volta. E toda a terra se maravilhou, porque parecia que ela estava morta, mas ela vivia. Nós temos aqui a narrativa da história até o século XVIII, quando a igreja toma essa ferida e ela cessa suas atividades. Ela perseguiu os santos, conforme diz aqui, e ela os venceu. Só que ela foi ferida de morte, mas ela reviveu. Agora, olha o que acontece no segundo momento. No segundo momento, olha só. Então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Presta atenção. Agora surgiu uma outra besta, um outro poder que também é difícil de identificar como ele age, mas com 2 chifres. Só que ele fala como cordeiro, ou seja, parece alguém bom, manso, suave, mas fala como dragão. Age como um cordeiro, mas fala como dragão. E ele exercia toda a autoridade da primeira besta. Ou seja, toda aquela autoridade que a primeira besta tinha, que a igreja tinha, esse daqui tem também. E diz aqui que é na sua presença, ou seja,
essa segunda besta está na presença da primeira. Tem a autoridade da primeira. Você já sabe de onde ela vem? E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Agora nós temos uma besta, nós temos um líder, nós temos um rei, que chama atenção à primeira besta. A primeira besta você identificou quem que é, não é? Eu já falei para você algumas vezes. Agora nós temos um rei, uma liderança, que faz justamente esse papel, atrai as pessoas novamente para a primeira besta. Só que presta atenção no verso 13, lembra das palavras de Jesus, lá em Mateus 24? E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu, a terra à vista dos homens. E por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada. E foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos, livres, escravos, lhe fosse posto um sinal na testa ou na mão direita, para que ninguém pudesse comprar ou vender senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Presta atenção em tudo aqui que nós lemos. Enquanto a primeira besta era a referência de uma igreja, de uma organização religiosa e política, denominada como a Igreja Apostólica Romana, a segunda besta que é mencionada aqui, essa que surge, ela não é a igreja, ela é uma pessoa que exerce poder e autoridade dentro dessa igreja e que faz sinais no céu, milagres, a ponto que até fogo faz descer do céu. Você está entendendo? E presta atenção, a esse rei, a esse poder, antes que você pense, nossa Diego, será que seria a igreja? Não. O último verso que nós lemos disse bem claro, falou assim, olha, presta atenção, trata-se de um homem, e eles têm um número, 666. Presta atenção, ele surge, ele se manifesta, e agora o que ele faz? Ele faz uma imagem a fim de que a terra torne a adorar a primeira besta, e ele agora dá ordens de que ninguém pode comprar nem vender, senão aqueles que se submeterem à ordem que ele dá. Sabe qual é o momento que nós estamos chegando na Terra? O momento em que a Terra ela vai estar num colapso, vai aparecer esse líder, essa referência, ligada diretamente à Igreja Apostólica Romana, fazendo sinais e milagres e parecendo ser o salvador da terra. E ele vai dar ordens de que as pessoas devem se submeter a ele e receber um sinal para que elas possam comprar ou vender. Em outras palavras, para que elas possam sobreviver. E serão mortos à espada aqueles que não se submeterem a isso. Esse é basicamente o momento de angústia que se aproxima. Sobre esse contexto, agora é que vai se levantar um grande poder e ele vai agir na terra. Nesses versos que nós lemos, nós conseguimos muitas informações, mas tem mais. A Bíblia fala mais, fala como vai estar o povo de Deus nesse momento, fala como vai agir, o que vai ser esse sinal, e eu quero revelar isso para vocês. Nós estamos chegando praticamente a 25 minutos de vídeo. Eu vou parar esse vídeo e eu vou continuar gravando a sequência disso, tá bom? Compartilha esse vídeo e pula já para o outro para você não perder a linha de pensamento, tá bom? Tranquilo? Que Deus te abençoe. Te encontro no próximo vídeo. Vamos lá para continuar a mesma linha de pensamento.